Salve meus amigos e minhas amigas, tudo bem com todos vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. Vamos seguindo aqui com o nosso curso de Bioquímica Básica da Escola de Ciências da Vida, ainda nas bases da Química. Vamos apresentar aqui nessa aula alguns grupamentos funcionais importantes na bioquímica. Isso não é uma aula sobre nomenclatura de compostos orgânicos, nem tampouco eu vou falar de todos os grupamentos funcionais. Eu separei alguns que têm grande importância na bioquímica, que a gente precisa ter noção que eles existem, tá bom? Então você já tem que ter um conhecimento prévio sobre química orgânica para entender um pouco esse assunto. Mas vamos lá. O que são os grupos funcionais? Basicamente, a gente pode dizer que são componentes das funções orgânicas que apresentam características específicas de composição de átomos. Então a gente já viu na aula anterior que a química orgânica ela é a química do carbono, os compostos bioquímicos são todos derivados do carbono e existem alguns grupamentos químicos que têm nomes característicos. E é com base nesses nomes que muitas vezes nós iremos categorizar o nome de uma série de enzimas, uma série de processos bioquímicos com base na nomenclatura destes grupos funcionais. E aí, para a bioquímica, nós vamos pegar 5 grupos funcionais específicos, que são os hidrocarbonetos, as funções oxigenadas, funções nitrogenadas, funções sulfuradas e funções fosfatadas. Claramente, dentre as funções que foram descritas, existem múltiplos tipos de grupos funcionais. Eu vou separar alguns em especial que a gente vai ver com bastante frequência na bioquímica, tá? Então vamos começar aqui com alguns grupos dos hidrocarbonetos. Nós temos 3 em especial que nós vamos focar, que são os grupamentos metil, que a gente tem esse CH3 ligado a um R, o grupamento etil, que são 2 carbonos, e aí posteriormente a gente tem um R ali do lado direito, e o grupamento fenil, que é esse anel aromático. Esse R, ele corresponde a um tipo de elemento químico que vai estar presente na continuidade dessa cadeia. Então, no caso desses hidrocarbonetos em especial, este R pode ser ou um carbono ou um hidrogênio. Só um adendo importante que eu estou falando na forma de radicais, tá? Não como cadeia principal. Na nomenclatura da química orgânica, se eu tratar as coisas como cadeia principal, elas recebem outra denominação. Então, o radical metil, caso não seja um radical e sim uma cadeia única, apenas um único carbono com 4 hidrogênios, nós estamos de frente para o metano, tá? Mas quando eu tenho isso acoplado à cadeia carbônica, ele não é a cadeia principal, ele recebe a terminação -il. Então, metil, etil e fenil. São os 3 principais que são importantes aí para o entendimento de funções da bioquímica, tá? Falando agora das funções oxigenadas, ou seja, são as funções que têm como principal componente o oxigênio, é a função mais abundante que a gente vai olhar com mais calma. A gente vai começar aqui com um aldeído, que basicamente é esse carbono ligado com uma dupla ligação ao oxigênio e a um hidrogênio e um radical. Esse radical pode ser tanto a presença de um carbono quanto de um hidrogênio. E lembrando, os aldeídos, eles apenas podem surgir ou nas extremidades das cadeias ou como ramificações. Eles não existem no meio da cadeia, ou seja, intracadeia. A carboxila, mesma coisa. A diferença é que nós temos o carbono com a dupla com o oxigênio e também ligado a uma hidroxila, por isso que chama carboxila. A carboxila é uma função extremamente importante que está presente em uma série de produtos bioquímicos que a gente vai ver mais para frente, os aminoácidos, os ácidos graxos, enfim. A carbonila, aqui, você vai perceber que ela vai estar presente em uma série de funções. Então, a carboxila, o R, pode ser tanto também como um carbono e um hidrogênio, e assim como um aldeído, ele só está presente nas extremidades de cadeias orgânicas ou como ramificações também. Seguindo adiante, nós temos agora a representação da cetona, que é a carbonila flanqueada por 2 radicais importantes. Esses R's obrigatoriamente têm que ser carbono, tá? Então, nós temos um carbono central da carbonila, à direita e à esquerda dessa carbonila obrigatoriamente tem que haver um carbono. Caso haja um hidrogênio,
nós estaremos falando de um aldeído, ou uma hidroxila, nós estaremos falando de uma carboxila, tá bom? Continuando aqui, nós temos o grupamento álcool, que é uma hidroxila ligada a um carbono, porém esse carbono tem que ser de uma cadeia alquila, não pode ser de compostos aromáticos. Se porventura essa hidroxila estiver ligada a um anel benzênico, nós não temos uma função álcool, e sim a função fenol. Mas a função fenol ela é muito pouco utilizada aqui na bioquímica, então a gente vai ter como a função primordial para estudar a função álcool. Você vai ver muito da função álcool, principalmente quando a gente estiver estudando os carboidratos. O enol, que representa aqui um carbono com uma dupla ligação com outro carbono, e um deles está ligado a uma hidroxila. Você percebe que nós temos 3 grupamentos substituintes aí, que podem ser tanto carbono quanto hidrogênio também. Seguindo adiante, o grupamento éter, semelhantemente à cetona, o éter é este oxigênio que obrigatoriamente deve estar flanqueado por carbonos. Então, o R e o R' obrigatoriamente tem que ser carbono. Seguindo adiante, o grupamento éster, que também está muito presente em uma série de compostos orgânicos, que representa aqui o carbono da carbonila, que é o carbono que está com a dupla ligação com o oxigênio, mais uma ligação simples ao oxigênio, e por sua vez, este oxigênio está ligado a um grupamento R'. O grupamento R, ele pode ser tanto um carbono quanto um hidrogênio, mas o grupamento R' é obrigatoriamente composto de um carbono. Você vai ver que as estruturas de éster normalmente são formadas a partir de reações entre álcoois e ácidos carboxílicos, tá? Então, nós temos aí uma função extremamente importante também. O grupamento acetil, que é um carbono ligado a outro carbono da carbonila, e aí, por sua vez, esse substituinte tem que ser obrigatoriamente um oxigênio seguido de um carbono. Aí esse carbono ele pode ter uma cadeia mais extensa. O acetil é um grupamento extremamente importante, tanto é que ele está presente em uma série de reações na bioquímica que envolvem o uso do acetil-CoA, tá bom? O anidrido, que corresponde aqui a 2 carbonilas ligadas a um oxigênio, e cada carbonila tem um grupamento substituinte ligados a ela. Então a gente tem o R e o R', sendo que esses R's podem ser tanto ou um carbono quanto uma hidroxila, tá? Então essas são as funções oxigenadas importantes que a gente estuda na bioquímica. Falando agora das funções nitrogenadas, nós temos algumas importantes também, como a amina, que é uma função extremamente fundamental, principalmente quando a gente está estudando os aminoácidos, tá? Que corresponde a um nitrogênio ligado a 2 hidrogênios e um grupamento substituinte que obrigatoriamente tem que ser o carbono, tá? Se for um hidrogênio, já não estamos mais falando de uma amina, mas estamos falando da amônia ou do amônio, dependendo da circunstância. Se eu tiver mais hidrogênios ligando, então eu vou ter uma substância carregada, vou ter o amônio. Mas a amina, obrigatoriamente, é uma função orgânica, então ela precisa ter o carbono ligado aí a esse nitrogênio. A imina, eu coloquei um asterisco aí em imina, que a gente tem um carbono com uma dupla com nitrogênio, para a gente considerar o seguinte: o R2', se ele tiver como substituinte um hidrogênio, e os outros R's podem ser tanto carbono quanto hidrogênio também, mas se no R2' nós tivermos um hidrogênio, aí sim teremos a função imina. Qualquer substituinte que seja no R2', que não seja um hidrogênio, no caso, por exemplo, um carbono, nós teremos uma base Schiff, tá? Que é uma base com uma característica um pouco diferenciada, que a gente vai ver mais para frente aqui no curso de bioquímica. Tá? Mas nós não caracterizamos como imina, nós podemos ter estruturas aromáticas ligadas aí, enfim. A amida, que tem uma característica bem diferenciada em relação a amina, com N. A amida é o carbono da carbonila, né, se ligando a um grupamento NH2. Tá? Então você tem que ter obrigatoriamente uma carbonila, que é o carbono que faz a dupla ligação com o oxigênio, ligado aí ao grupamento NH2. E obrigatoriamente o R pode ser tanto um carbono quanto um hidrogênio. Outra função extremamente importante que
que é o grupamento imidazol, que pode ter ligado ele naquele R, tanto um carbono quanto um hidrogênio. A função imidazol ela tem um papel fundamental, principalmente na formação de alguns neurotransmissores importantes. E a guanidina, que tem um carbono central, que faz uma ligação simples com 2 nitrogênios e uma dupla com um nitrogênio. Tá? E nós temos vários substituintes aí de R1 a R5, que eles podem ser tanto carbono quanto hidrogênio também, tá bom? Falando agora das funções sulfuradas, que elas são mais limitadas, são poucas funções, mas também têm grande importância. Uma delas é o grupamento sulfidril, que é o enxofre ligado a um hidrogênio e a um substituinte. Esse substituinte obrigatoriamente tem que ser o carbono, tá? Se for um hidrogênio, a gente tem um ácido sulfídrico, tá? O que não corresponde a um composto orgânico e sim uma molécula inorgânica. Então, o R nessa circunstância obrigatoriamente é o carbono. Temos também o grupamento tioéster, que diferentemente do grupamento éster, tem um enxofre substituindo o oxigênio que faria uma ligação simples com a carbonila, tá? E aí nós temos os dois substituintes, R e R', sendo o R podendo ser um carbono ou um hidrogênio, e o R' obrigatoriamente tem que ser um carbono, tá? Caso ele seja um hidrogênio, isso poderia caracterizar uma função sulfidrila, independente da presença aí da carbonila. E por fim, em relação à última função importante, sulfurada, nós temos o grupamento disulfeto, que é uma ligação covalente entre 2 enxofres, sendo R e R' obrigatoriamente carbono. A ligação disulfeto ela tem grande importância na bioquímica, principalmente na ligação entre aminoácidos que contêm enxofre para fazer dobradiças em cadeias polipeptídicas, tá? E essas dobradiças, por sua vez, por ter essa característica covalente, elas são muito fortes. Mas não vamos nos preocupar ainda com isso. Saiba que a ligação disulfeto na bioquímica tem grande importância, tá? E para finalizar, vamos falar aqui um pouco das funções fosfatadas, que são duas em especial, que têm uma função primordial, principalmente na geração de processos energéticos. Nós temos aqui o grupamento fosforil, que é o grupamento fosfato, né, em questão ligado a um substituinte, que é o grupamento carbono. Então o fosfato nada mais é do que o fósforo ligado a uma carbonila, 2 hidroxilas e um oxigênio. E também tem um outro componente que é o fosfanidrido, que são basicamente 2 grupamentos fosfatos ligados entre si, tá? E esses 2 substituintes obrigatoriamente devem ser o carbono. Basicamente, eles têm uma função primordial, por exemplo, nos papéis geracionais de ATP ou qualquer outro tipo de ácido ribonucleico ou desoxirribonucleico, tá? Que contenha 2 ou 3 grupamentos fosfatos aí, tá bom? Então é isso aí das funções e espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. E se ele lhe ajudou, passe a caridade adiante e ajude você e outras pessoas da maneira que julgar melhor. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.